Amém. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Jesus. Vocês foram na marcha hoje ou não? Alguém aqui foi na marcha para Jesus? Eu não consegui. Eu trabalhei hoje, mas eu sempre que posso vou na marcha, levo os meus filhos, já levei meus filhos. A última vez eu tive que colocá-los, um João aqui em cima, a Ana aqui, para a gente poder sair do metrô. E foi uma experiência tremenda para eles, porque eles nunca tinham participado, né, do mover, onde as igrejas do Senhor se unem para marchar para Ele. E Ele merece toda a honra, toda a glória. Amém, irmãos? Amém? Vou contar um segredo para vocês. Aquilo que nós vamos fazer hoje está há um certo tempo no meu coração. Eu trouxe até um cronômetro aqui. E eu só fiquei aguardando, eu tive que aguardar o Senhor para quando fazer isso. E eu fiquei aguardando, olha, faz um bom tempo que eu estou aguardando. E eu fiquei esperando uma direção para realizar isso. E aí, hoje que nós iremos fazer. Faz tempo, hein, gente? Faz tempo. Eu nem contei para minha esposa, porque nós somos muito diferentes. A minha esposa é muito do rápido. Você fala, já quer fazer rápido. E eu fico ali, né, esperando mais de um ano. Mais de um ano, gente. E aí eu fui olhar que data era hoje, o que está acontecendo com a nossa nação. E de repente eu fui olhando e falei, Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor faz tudo na hora certa e não na nossa ansiedade. Quando nós trabalhamos na ansiedade, nós fazemos as coisas por impulso, né? E muitas vezes a gente faz primeiro, depois a gente chama a Deus. Né? Deus, já estou aqui na frente, mas Deus fala assim para você, mas eu não mandei. Não, mas eu já estou aqui para adiantar, então você vai ficar aí sozinho, porque eu não estou nessa. Mas quando eu olhei, irmãos, que eu fiquei olhando a data hoje, está tendo ainda o evento, né? A marcha já passou, mas ainda tem os eventos ainda correndo, né? E essa semana também foi uma semana muito complicada. Nós sabemos aquilo que nós tivemos que passar essa semana, na segunda-feira, na terça, na quarta. Hoje já deu uma melhorada em relação a essas greves, né? E em relação também àquilo que o Senhor está fazendo com a nossa nação. Também não estamos impunes nessa situação que o Brasil vive. E aí eu pensei, Senhor, e agora, né, Jesus? Ele falou, agora, então vamos lá. Então eu quero comunicar a vocês que primeiro nós vamos orar bastante hoje. Nós vamos orar bastante, nós vamos clamar e também nós vamos adorar também o Senhor junto com a oração. E eu conto com o exército do Senhor para fazer isso. Amém? Deixa eu ver quantos tem aqui. Deus faz tudo direito, Deus faz tudo certo. Se tem muita gente, não dá. Mas se tem menos pessoas, dá. Sabe aquela história de Gideão? Sabe Gideão? E eu lembro uma vez que nós estávamos aqui nessa igreja ainda e a pastora trouxe uma palavra, numa reunião. Vou contar o segredo, hein, da reunião, que a reunião só se fala, né? Mas eu vou espalhar para você. Mas Deus trouxe essa palavra para nós, né? Que Deus estava fazendo uma peneira aqui e Deus ia trabalhar apenas com aqueles, né? Com aqueles 300, né? Vocês são esses 300. Eu não sei onde estão os outros. Eu não sei o que estão fazendo agora, não sei por que não estão aqui. Mas Deus sabe. E Deus conta com os 300. Amém, irmãos? E olha que interessante quando Deus fala isso. Olha só, quando Deus chama Gideão, Deus fala para Gideão, né? Só que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, né? Ou seja, ele estava num lugar que não era. Porque o lagar não era para malhar o trigo, né? O lagar é para você amassar as uvas, né? Então ele estava num lugar... Por que ele estava fazendo isso, irmãos? Ele estava fazendo isso justamente porque ele estava fugindo, ele estava com medo. Então ele quis disfarçar o exército inimigo estando em outro lugar para ele não ser pego. Mas quando Gideão é chamado por Deus, Deus
vai e chama Gideão de varão valoroso. Olha o que Deus fala para Gideão. Varão valoroso. Isso está lá em Juízes 6,12. Em 6,11 ele está malhando trigo no lagar. No 6,12, Juízes 6,12, o Senhor fala assim, varão valoroso. E depois ele fala assim, vai nesta tua força. Agora vamos pensar o seguinte, irmãos. Que varão valoroso era esse? Se ele estava com medo, se ele estava fugindo. Mas Deus chama ele de varão valoroso. Ué, mas ele estava fugindo, estava com medo e Deus chama varão valoroso. Deus estava mentindo, irmãos? Vai nessa tua força. Não tinha força nenhuma. Não era valoroso porque estava com medo, era covarde, estava fugindo. Mas sabe que palavra que eu tenho a dizer para você aqui nesta noite? É que Deus te vê, irmãos, no futuro. Deus não vê como você está agora. É por isso que você, quando é chamado por Deus, você se acha incapaz. É por isso que quando Deus te chama, você já fala, não, Senhor, não dá, daqui a 10 anos que eu me preparar, que eu vou estudar mais. Mas o Senhor chama você de varão e varoa valoroso. Vai nessa tua força. Irmãos, Deus não vê as coisas como elas são, mas Deus vê como elas serão. É por isso que você, assim como Gideão, é varão valoroso. Mesmo estando com medo, mesmo se sentindo incapaz, não dá, é só 300, não dá, Senhor. Mas justamente por isso, porque a glória é de Deus, a glória não é nossa. Amém? Por isso que Deus foi fazendo a peneira lá, 22 mil na primeira foram embora, foi diminuindo até que chegou o número certo. Quando chegou o número certo, Deus falou, agora eu vou fazer. Ele mesmo vai fazer. Amém, irmãos? E nós estamos aqui hoje, né? Com esses varões e varoas valorosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te vê no futuro. Deus é atemporal, né, irmãos? Deus não tem tempo. Não está dentro do nosso tempo. Ele está fora disso. Por isso que Ele vê a gente no futuro nosso. Porque nós estamos no Cronos e Deus não está no Cronos, né? Então já Deus te vê como valoroso, como corajoso. Deus te vê com essa força que Ele está te dando para você realizar o que você tem que realizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim como Deus fez com Elias também, irmãos. Irmãos, a situação de Israel, quando Elias é levantado pelo Senhor, é a pior situação que uma nação poderia estar. Tem muita semelhança com a nação brasileira. Porque quando Elias é levantado pelo Senhor, irmãos, todos daquela nação se curvavam diante de Baal. Tudo estava deplorável em Israel. Tudo estava um caos. E o rei, que, entre aspas, tinha nascido na igreja, conhecia tudo de Deus, agora estava se prostrando diante de Baal. Tudo aquilo que ele sabia do Senhor, ele simplesmente jogou no lixo para adorar uma entidade. Mas Deus vai e traz Elias, levanta Elias. E depois que Elias vai e faz um desafio com a nação de Israel no Monte Carmelo, e o nome de Elias é tremendo, né? Porque diz, o que significa Elias? Só o Senhor é Deus. É isso que significa Elias. Só o Senhor é Deus. Agora imagina uma coisa, irmãos. Olha a semelhança que acontecia naquela época e olha a semelhança que acontece aqui hoje na nossa nação. Quando Elias é levantado, tudo era em função de Baal. E Baal significa também Senhor, com letra minúscula. E tudo era em função de Baal. Então, todos que nasciam, o que eu estou falando para vocês é uma informação extra-bíblica, que todos que nasciam naquela época, vinha o nome Baal na frente. Se fosse aqui no Brasil, seria Baal Raimundo, Baal Geralcídio, Baal, e assim, tudo Baal. Agora, qual é a semelhança com a nossa nação, irmãos? Quando nasce alguém, filho de famoso, todo mundo vai e coloca o nome. Ou quando algum famoso aparece, aí pronto, é o nome dele. Quer um exemplo? Dá um exemplo. Isso tem lá no meu prédio. Davi Luca.
Alguém sabe quem é Davi Luca? Filho do Neymar. Quando nasceu o filho do Neymar, Davi Luca, você vai lá no cartório, você vai ver quantas crianças têm esse nome. E tem uma criança no meu prédio que chama Davi Luca, e que a babá faz questão. Quando eu passo, Davi Luca, ela fala tudinho. Davi Luca, Davi Luca. Eu já sei, irmão. Só falta falar, Davi Luca, filho do Neymar. Eu acho que é, não sei. Mas olha só a semelhança, irmãos. E naquela época, na época em que Elias levantaram, acontecia a mesma coisa. Todos tinham esse nome. Primeiro, quem nascia era Baal alguma coisa. Agora, olha que interessante. Vamos imaginar que os pais de Elias chegassem, né? Como se fosse hoje no cartório para registrar o filho. Todos já estavam acostumados. Como é que é o nome da criança? É Baal o quê? É Baal, não sei. Aí os pais chegam e falam assim, o nome do meu filho é Só o Senhor é Deus. Como? Como assim? Não é Baal Neymar, não é Baal Davi Luca, não. O nome do meu filho é Só o Senhor é Deus. Cravou ali, irmãos. Deus levanta Elias desta forma, sobrenatural. E eu creio que além de ter pessoas que fazem parte desses exércitos de 300, também temos aqui também aqueles que são os Elias, que não se dobram diante de Baal, que não se dobram diante das circunstâncias, e daqueles que chegam diante de um rei profano e falam assim, de hoje em diante, não chove mais nessa terra. Segundo a minha palavra, não chove mais nessa terra. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É isso que nós estamos proclamando nesta igreja, que só o Senhor é Deus. É assim que nós proclamamos a nossa nação, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós não vamos nos curvar. Agora, depois dessa introdução, é a hora de eu falar para vocês aquilo que estava guardado para que a gente fizesse. Há muito tempo, eu estava olhando um documentário e eu vi uma guerra entre dois povos, e eram os romanos contra, se não me engano, os celtas. E eu estava olhando aquela guerra e eu estava vendo as estratégias de guerra. E essa guerra, ela era uma guerra entre 10 mil romanos contra pelo menos 70 mil celtas. E eram liderados por uma mulher. A diferença era brutal, 10 mil contra 10 mil. 10 mil contra 70 mil. Porém, os romanos tinham estratégia de guerra. E eles foram atraídos por essa outra tribo, pelos celtas, no meio da floresta. E eles começaram a perder a guerra. Eles foram perdendo a guerra, porque o outro exército, eles tinham pau, tinham pedra, eles não tinham armadura, eles não tinham nada, irmãos. Eles só tinham um número e saíam para cima dos soldados do jeito que dava, irmãos. Sabe aquelas coisas, vai e vão? E eles iam para cima e eles começaram até a ganhar terreno. Os romanos começaram então a voltar, eles foram voltando, e aí eles mostraram a estratégia de guerra. Eles conseguiram recuar, como se eles estivessem fugindo, mas foram recuando, porque eles tinham um comandante que era muito experiente, e trouxe o exército romano até perto de um lugar que era uma montanha atrás deles. Então eles ficaram cobertos pela montanha, então eles não poderiam ser atacados por trás, só pela frente. Eles acharam esse lugar e ficaram ali. E o que aconteceu é que quem estava na frente do exército estavam com seus escudos, todos preparados. Eles tinham várias fileiras de escudos, pelo menos 8 de escudos, e eles ficaram ali na frente. Quando o exército inimigo veio, daquele jeito, né, desorganizado, daquele jeito, para querer arrebentar com os romanos, o que eles fizeram? Começaram a tirar paus, pedra, e os romanos ficaram ali resistindo. E cada momento que os romanos estavam ali resistindo, o pelotão da frente, de tempos em tempos, ele saía para entrar o pelotão de trás. Então os da frente descansavam, iam para trás, e quem estava atrás com os escudos entravam na frente deles. E eles começaram a fazer essa estratégia, só ali segurando as pauladas, as pedradas. E o que aconteceu é que durante muito tempo eles resistiram.
E depois a próxima estratégia, que eles começaram a conter esse exército inimigo, que era muito grande, a outra arma de guerra deles, que eles começaram a marchar no lugar. E quando eles começaram a marchar no lugar, que eles ficaram ali unidos, eles começaram a andar. E eles pareciam, pela imagem, eles pareciam assim um rolo compressor, todo compactado. E eles começaram a marchar, e eles foram então esmagando todo o exército inimigo e passando por cima deles, com estratégia, irmãos. E eles então acabaram derrotando. Eles estavam em 10 mil, eles derrotaram 70 mil. Os 70 mil poderiam ter feito isso com muito mais facilidade, mas porque eram desorganizados, não tinham comando, perderam uma guerra, porque eles contavam com um número de pessoas, mas não tinha estratégia. E os romanos, com muito menos, com estratégia, seguraram a onda e partiram para cima deles. Quando eu vi isso, irmãos, foi aí que Deus começou a me dar algumas estratégias de oração. E eu falei, Deus, o que é isso? E de tempos em tempos, Deus me mostrava uma visão. E quando Deus me mostrava essa visão, eu ia e falava com quem tinha que fazer isso. Eu já fiz acontecer isso no meio da nossa família uma vez. E agora está acontecendo aqui nessa igreja. Agora está acontecendo aqui nessa igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 18, versículos 19 e 20. Nós vamos começar a colocar isso em prática em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos orar muito e nós vamos adorar muito. Amém? Só vou dar uma notícia para vocês. Infelizmente, eu não vou poder estar assim adorando com mais ênfase, porque eu vou ter que orar mais. Então eu vou deixar, né, para as minhas pastoras, né, e outros, né. Eu não vou poder, tá? Tudo bem, Deus é bom, né, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Os irmãos estão felizes agora, ficaram felizes, né, gente? Estou vendo um sorriso ali, meu pai, o que está acontecendo, Jesus? Papai, Jesus amado. Mateus 18 é isso aqui, né? 19 e 20. Olha o que está escrito assim. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? O que significa isso, irmãos? Nós vamos orar hoje aqui em concordância. Concordância. Essa é a oração mais poderosa que existe. É a oração da concordância. É muito difícil a igreja orar em concordância. É muito simples orar em concordância, só que é muito difícil. Porque quando se fala em oração, vamos orar, cada um sai atirando para qualquer lado. Você já viu quando ele fala, vamos orar aqui, irmãos? Aí o irmão está orando por emprego, o outro está orando pelo Paraguai, se vai ser invadido ou não, o outro está pedindo pela mãe que está enferma, o outro está pedindo pela esposa que saiu de casa. Isso não é oração de concordância, mas o diabo sabe disso. Por isso que principalmente no meio pentecostal é mais difícil ainda. Quando eu falo oração, mas aí o que sobe para o céu, irmãos? Olha o que Jesus fala aqui em Mateus. Em verdade que tudo que ligares na terra. Então nós, pela oração da concordância, nós vamos ligar aqui na terra aquilo que vai estar sendo ligado no céu. A gente liga aqui em concordância. E ele fala aqui, 2 de vós concordarem. Jesus está falando isso. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Concordância. Jesus pediu que nós orássemos em concordância, ouvindo um ao outro. Quem está orando, quem está na voz de comando, ele está orando ao Senhor, mas a igreja está ouvindo que ele está orando e concordando. Concordando, nós temos que ouvir quem está orando e como igreja única do Senhor, sobe esta oração a Deus em concordância, irmãos, como uma oração única. Olha que tremendo.
É muito difícil, Satanás sabe disso, irmãos. A tarefa do Satanás é quebrar essa unidade. Porque ele sabe que quando ele quebra essa unidade, quando ele quebra esse princípio espiritual da oração, não chega no céu. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar aqui em concordância, ouvindo aquilo que quem estiver aqui orando vai estar concordando. E não orando outra coisa senão aquilo que está sendo declarado aqui na nossa terra, na nação brasileira, para a nossa igreja. Amém, irmãos? Sem unidade, nós estamos fragmentados. E sem unidade, nós não temos essa chave. Porque Jesus fala que vai nos dar uma chave. Essa chave é que destranca as portas, quando nós oramos em concordância. E é por isso que nós vamos orar hoje e agora, em concordância. Qual é a estratégia para a oração em concordância? Aí vem outra coisa que papai já me deu faz tempo. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos ter 3 grupos aqui de oração. O primeiro grupo vai estar orando, concordando. Eu vou ser o primeiro a orar, depois eu vou chamar os pastores, as pastoras para orar também. Cada um de nós temos já os motivos de oração. E como eu já sabia disso antes, já tenho já alguns motivos já que Deus colocou no meu coração. Uma turma que vai estar aqui na frente vai estar concordando. A outra turma que vai estar atrás vai estar orando em línguas, selando aquilo que está sendo orado. E nós estamos, quando nós terminarmos de fazer essa oração, nós vamos adorar. Amém? Quando nós passarmos para o outro motivo de oração, aí eu vou dar o comando para vocês, dizer, troca. Aí quem estava orando em línguas, começa a concordar, e quem estava concordando, começa a orar em línguas. Amém, irmãos? Por isso que nós vamos orar bastante. Eu quero que você se posicione. Eu quero um grupo aqui na frente, que vai ser o grupo que vai concordar. Pode ver. Se cair fogo, você vai ser queimado em nome de Jesus. Mas está tudo certo. Aqui, ó, na frente. Pode vir. Quem quiser. Agora eu vou colocar vocês aqui na frente. E vou ver quantos entram aqui e quantos vão estar no segundo grupo. É isso que eu já vou falar. Essa pergunta também eu já tinha feito, né? Ó, quem mais? Quem não ora em línguas, ore normalmente. Amém, irmãos? Não se preocupe. Quem sabe você orando aqui normalmente, você vai ser batizado. Amém? Vamos lá. Chicão, vai um pouquinho mais próximo para todos caberem aqui, ó. Um pouquinho mais. Todos aí? Não. Agora a surpresa. Esse outro grupo vai se levantar e vai ser o grupo que vai orar em línguas aqui na frente também. Vamos lá, gente. Orar, orar e adorar. Orar, orar. Sem medo de ser feliz, sem medo de ser abençoado. Pode vir, mamãe. Contar o segredo. Minha mãe sempre nos acompanha quando a gente faz aquelas missões na Bahia. Ela, minha sogra, aparecem lá. Oi? Não, a Baiana tem mais ali. Eu conheço a terrinha. Quem mais? Vamos lá, gente. Bora, bora, bora. Vamos lá, pastor Pio. Bora. Vamos lá. Pode vir, pastor. Amém? Bom. Preste atenção naquilo que está ocorrendo aqui, aquilo que está ocorrendo na nossa nação. A nossa nação está precisando de muita misericórdia. Porque a nossa nação tem pecado contra o Brasil, contra o Senhor. O Brasil tem afrontado a santidade do Senhor. A nação que nós nascemos, que nós moramos, tem afrontado o Senhor. E nós sabemos que tudo o que está acontecendo nesta terra tem a ver com o descaso e afronta das pessoas, do nosso governo, contra o nosso Senhor. E nós como igreja também temos responsabilidade sobre isso. Nós como igreja não estamos isentos sobre isso. Porque muitos líderes
também pecaram. Porque muitos líderes da igreja não fizeram aquilo que era para ser feito. Nós nos incluímos nisso. Não estamos livres disso. Amém? Então, preste atenção. Este grupo que aqui está vai concordar com a oração que vai ser feita neste altar. E esse outro grupo vai estar orando em línguas. Quando terminar essa primeira oração, os primeiros motivos, eu vou avisar. E aí nós vamos louvar. Amém, pastora Nádia? Amém, pastora Renata? Oi? Já foi avisado que quem não ora em línguas, ora normalmente. Porém, já vou dizer que é possível que você esteja orando normalmente e daqui a pouco você também vai começar a orar em línguas. Não se preocupe. Eu fiz essa pergunta, papai, e aí está tudo certo. Amém? Grupo que está aqui concorda. Ora em línguas e cela. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, está reunida nesta noite, Pai. Porque nós cremos, Santo Deus, no teu poder.